O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Livro da origem de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Sejam todos bem-vindos ao Santuário da Rainha da Amazônia. Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. Queremos saudar de modo especial todos os nossos telespectadores e os web ouvintes que nos acompanham pela Rede Nazaré de televisão e pela rádio web Basílica de Nazaré. Sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade na casa da Mãe de Deus. Hoje a igreja se alegra porque estamos comemorando o Natal, a Natividade, o nascimento da Virgem Maria. E o grande Padre Vieira, grande pregador, missionário, um dos maiores escritores da língua portuguesa, glória da língua portuguesa, tanto na escrita como na oratória, glória da velha e da nova Lusitânia, isto é, de Portugal e do Brasil. Ele, no sermão da Natividade da Mãe de Deus, lança a seguinte pergunta: por que nasceu Maria? Por que Maria nasceu? E o grande Vieira nos responde: nasceu para ser arca de Noé, na qual o gênero humano, afogado no dilúvio, se reparasse do naufrágio universal do mundo. Nasce para ser escada de Jacó, não
para que os descuidados de sua salvação desçam, não tirassem proveito desta escada, mas com diligência, vigilantes e seguros, subam por ela, da terra ao céu. Nasce como vara de Moisés, para ser instrumento de todas as maravilhas de Deus. Nasce para ser o verdadeiro e infalível propiciatório, em que o Deus das vinganças, ofendido e irado, troca a justiça pela misericórdia, e o tenhamos sempre propício. Nasce Maria para ser o trono do Rei dos Reis, do Salomão divino, isto é, Jesus. Nasce para ser torre de Davi, fornecida e armada de milhares de escudos, aparelhados sempre à nossa defesa, seguros e impenetráveis a todos os tiros e dardos dos nossos inimigos. Nasce para ser verdadeira arca da aliança, coroada com as duas coroas, a coroa de mãe e a coroa de virgem. Nasce para ser o tabernáculo, onde se encontra encerrado o maná descido do céu. Nasce para ser tabernáculo e templo. Tabernáculo em que Deus havia de caminhar peregrino, e templo em Jerusalém, onde o Senhor se assenta. Então Maria nasce com a missão de ser a mãe do Filho de Deus. E Paulo, na primeira leitura, nos diz: pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses Ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E também aqueles que Deus predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os tornou justos, e aos que tornou justos, também os glorificou. Quem preenche o que foi descrito neste texto da Epístola aos Romanos? Maria, porque ela foi predestinada desde a aurora dos séculos. Quando os primeiros pais caíram, Adão e Eva, ela foi preservada pela vontade soberana de Deus Pai, para que nela fosse gerado o Filho de Deus, para a nossa salvação. Foi a vontade soberana de Deus. Por isso está escrito no Evangelho, está escrito na Bíblia Sagrada: ave cheia de graça. Alguns não ficam satisfeitos que a Escritura proclame isto, mas está lá. Se não seguem, é porque são soberbos e vaidosos, que não aceitam a soberana vontade de Deus. E a vontade de Deus é que o seu Filho fosse Emanuel, Deus conosco. E para ser Deus conosco, este Filho tinha que entrar na história humana, tinha que assumir a humanidade,
tinha que ser gente como a gente, tinha que nascer. E de que é que o homem nasce, minha gente? Paulo nos diz, de mulher. Mulher. Para isto o Senhor preservou Maria, porque ele disse que poria inimizade entre a mulher e a serpente, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, e que a mulher esmagaria a cabeça da serpente. A mulher Maria, a nova Eva, mãe do novo Adão. Na primeira Eva, a humanidade decaiu no pecado. A nova era gera os filhos de Deus para a glória do Altíssimo. Gera os filhos não para a condenação, mas para a salvação. E ela gera o primogênito dos filhos de Deus, Jesus Cristo. Por isso que Jesus é Emmanuel, é Deus conosco. Maria é a aurora do sol nascente que nos veio visitar, próprio Jesus Cristo. Então, é assim que o Senhor se torna Emmanuel, pela vontade soberana do Pai e a ação do Espírito Santo, na sua eleita, na sua escolhida, ele gera o seu filho, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O Senhor faz maravilhas, a própria Virgem o proclama com a boca cheia do Espírito Santo. Magnífica, maravilhas o Senhor fez em mim, Ele me engrandeceu. Magnífica. É o próprio Deus que engrandece Maria, que glorifica. Não somos nós, não é a igreja. Foi o próprio soberano do céu e da terra que a quis como filha para ser para ser sua mãe e sua esposa. Filha do Pai, mãe do Filho e esposa do Espírito Santo na ordem sobrenatural. Foi para isto que Maria nasceu, para dar à luz o Filho de Deus. E continua o grande Vieira. Se nós perguntarmos aos enfermos para que nasce esta celestial menina, dir-vos-ão que nasce para a Senhora da Saúde. Perguntai aos pobres e dirão que nasce para a Senhora dos Remédios. Perguntai aos desamparados, dirão que nasce para a Senhora do Amparo. Perguntai aos desconsolados, eles dirão que nasce para a Senhora da Consolação. Perguntai aos tristes, dirão que nasce para a Senhora dos Prazeres. Perguntai aos desesperados e dirão que nasce para a Senhora da Esperança. Os cegos dirão que nasce para a Senhora da Luz. Os discordes para a Senhora da Paz. Os desencaminhados para a Senhora da Guia. Os cativos para a Senhora do Livramento. Os cercados para a Senhora da Vitória. Dirão os pleiteantes que nasce para a Senhora do Bom Despacho. Os navegantes para a Senhora da Boa Viagem. Os temerosos da sua fortuna para a Senhora do Bom Sucesso. Os desconfiados da vida para a Senhora da Boa Morte. Os pecadores todos para a Senhora da Graça. E todos os seus devotos para a Senhora da Glória. E de todas estas vozes se unirão uma só voz e dirão: Maria que nasce para ser Maria e mãe de Jesus. Maria, de qua natus est Jesus. Maria, da qual nasceu Jesus. Peço aos irmãos separados que abandonaram a fé da igreja: respeitai a mãe do Senhor.
porque além de ser mãe do Senhor, Ele nos deu para ser a nossa mãe. Foi Ele que assim o quis. Submetei-vos à vontade do soberano do céu e da terra. Não sejais rebeldes nem pecadores. Convertei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Mas que louvor fraco. Que é isso? O Senhor fez Maria para nós, para ser sua mãe, nossa mãe, e vós agradeceis assim ao soberano do céu e da terra? Qualquer rei da terra vos castigaria, mas Ele é o Filho da Virgem toda santa pura, daquela que é refúgio peccatorum, refúgio dos pecadores, mater ecclesia, mater misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua mãe Maria Santíssima.